Antes de qualquer outra coisa, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, e depois nós vamos ler do 13 ao 16. Amém? Diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e de boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Versículo 13 até o 16. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Meus irmãos, nós hoje estamos na lição de número 11, que tem por título O Espírito Humano e as Disciplinas Cristãs. Certo? Antes da gente entrar no assunto da nossa lição, é interessante a gente entender que o apóstolo Paulo, ele faz menção de uma palavra que a gente leu aqui nas suas cartas pastorais, certo? Nós temos as epístolas do apóstolo Paulo, que foi o homem que mais escreveu o Novo Testamento, certo? Então, nós temos desde Romanos até Tito, Filemão. É Tito ou Filemão? É Filemão. Então, nós temos essas 12 ou 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Dentro desse grupo de cartas, de epístolas, nós temos cartas doutrinárias e temos cartas pastorais. Certo? Então, veja bem, como o nosso professor, o presbítero Diego, costuma dizer, por ser uma escola dominical, é bom e importante que a gente entenda isso, certo? Não tem muito a ver diretamente com o assunto que nós vamos falar, mas é bom que a gente saiba. Veja bem, na estrutura da Bíblia, no Novo Testamento, começa em Mateus e termina aonde, Vidiane? O Novo. Começa em Mateus, termina em Apocalipse. Certo? Então, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, do Novo. E o último é Apocalipse. Então, vai estar no meio da tua Bíblia, vai estar Mateus, e lá no finalzinho da tua Bíblia vai estar Apocalipse. Certo? Então, veja bem. Na estrutura do Novo Testamento, nós temos os evangelhos,
que é de Mateus a João, são 4 evangelhos. Nós temos as epístolas de Paulo, certo? Que vai de Romanos a Filemão. Então, nós temos as epístolas de Paulo, que vai de Romanos até Filemão. Mas entre os evangelhos e as epístolas, nós temos um livro, que é chamado livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos é onde você vê o nascimento da igreja, como que ela cresce, a ação do Espírito Santo. Depois das epístolas de Paulo, que termina em Filemão, nós temos o que nós chamamos de epístolas gerais, certo? Então, nós temos Hebreus, nós temos Tiago, tem Pedro e tem João. 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João. E aí nós temos, por último, o livro das revelações, que é Apocalipse. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque, veja bem, nós somos cristãos, estamos na escola bíblica dominical. Então, eu quero conhecer a Jesus. Qual desses que eu leio? Os evangelhos. Isso é importantíssimo para a gente saber, tá, gente? Eu quero conhecer a Jesus ou eu quero apresentar Jesus para alguém. Então eu leio os evangelhos. Porque os evangelhos revelam quem Cristo é. Revela para os judeus, revela para os romanos, revela para os gregos. E fala para a igreja também, que é o caso de João. Certo? Então, quero apresentar Jesus para alguém. Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Certo? Eu quero agora, sou cristão, me converti. Bom, e agora? Como é que um cristão deve andar? Como é que um cristão tem que se comportar? Então agora eu vou ler as epístolas doutrinárias de Paulo. Certo? Então nós vamos começar em Romanos e nós vamos passando por Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, né? Efésios, Gálatas. Me ajuda aí, gente. Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Não é isso? E aí nós temos, depois de Tessalonicenses, Timóteo. Timóteo já não é uma carta doutrinária, assim como Tito. O que elas são? Pastorais. Porque ali, Paulo, ele não está falando para a igreja. Paulo está falando para duas pessoas específicas, Timóteo e Tito. Então, elas são consideradas cartas pastorais. Você quer saber como um pastor deve se comportar? Leia Timóteo e leia Tito. Você quer saber como um cristão tem que se comportar? Leia de Romanos até Tessalonicenses. Então, de Romanos a Tessalonicenses são cartas doutrinárias. Ela nos ensina como um cristão tem que andar, como um cristão tem que viver, como um cristão tem que renunciar ao pecado. Certo? Nas cartas de 1 e 2 Timóteo e a Tito, são cartas específicas para o ministério de uma pessoa. Certo? Então, são chamadas de cartas pastorais. Então, veja bem, quando a gente entende essa estrutura da Bíblia, você sabe o que ler. Você sabe indicar para alguém o que ela deve ler. Então, veja bem, sem entrar nos pormenores, cada carta de Paulo ainda tem mais um filtro em relação às doutrinas da igreja. Certo? O que não vem o caso agora. Mas é um assunto que a gente pode discutir depois. Certo? Mas qual é a minha intenção da gente entender isso? Pastor, poxa, alguém veio me perguntar de Jesus, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que fazer. Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Apresenta Jesus para ele. Ali ele vai conhecer quem é Jesus. Um novo convertido, chegou na igreja, veio me pedir um conselho, né? A pessoa acabou de se converter, agora ele quer saber como que ele tem que se comportar. Cartas doutrinárias.
de Paulo. Ela vai nos ensinar a ser cristão. Assumiu um novo pastor. Eu quero saber se o pastor Ivanor, se ele está sendo coerente com a Bíblia. Nós estamos falando de algo muito específico, tá? Lógico que tem todo. Então, por favor, vamos entender isso tudo. Eu quero saber se ele está sendo coerente. Vai lá, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, vê o que Paulo ensina para eles, como pastores, jovens pastores, como que eles tinham que fazer, como que eles tinham que andar, e aí você passa o seu pastor no filtro. Entendeu? Então, nós temos na Bíblia, uma estrutura que nos ensina a caminhar, que nos ensina a se comportar como cristão. Só que a gente precisa saber isso. Então, eu quero ler sobre pecado. Quais das epístolas de Paulo que mais fala de pecado? Romanos. Então, tudo em relação a pecado, mais especificamente, Romanos vai dizer. Romanos vai te falar tudo sobre o pecado. E por aí vai. Então, quando a gente vai entendendo essas estruturas, não vou dizer que fica fácil, mas a gente não fica perdido. Entendeu? Então, a gente vai sabendo como ler a Bíblia, como pesquisar e como se instruir. Então, doutrina para a igreja. As cartas de Paulo doutrinárias. O que sai de dentro disso, o que sai dessas 4 linhas e é imposto para a igreja, nós chamamos de regulamento interno. No regulamento interno, existem outras regras que a direção da igreja pode colocar para a igreja, no sentido de instituição, para que haja uma ordem, para que haja uma organização. Porém, em nenhum momento, esse regulamento interno pode ir contra o que está escrito nas cartas doutrinárias. Então, não pode haver conflito. Tudo bem até aí? Pois bem, nas cartas pastorais, que é a carta a Timóteo, a carta a Tito, Paulo ele faz o uso de uma palavra algumas vezes. O uso dessa palavra, ou essa palavra, é a tal da piedade. Certo? Quando nós olhamos para a palavra piedade, normalmente nós aplicamos essa palavra no sentido de compaixão. Porque na origem dela, no latim, piedade no latim, ela tem a ver também com compaixão. Ter compaixão, certo? Então é mais comum no nosso dia a dia, quando nós olharmos, ou quando nós olhamos para a palavra piedade, a gente querer aplicar a piedade no sentido de compaixão. Mas no sentido bíblico, que é o grego, não tem nada a ver com compaixão. Tem a ver com devoção. Tem a ver com vida espiritual. Tem a ver com disciplina espiritual, que é o tema da nossa lição. Então, feito isso, dito isso, alguma pergunta, algum comentário? Veja bem, eu pesquisei aqui e no grego bíblico, certo? Por quê? O Novo Testamento foi escrito em grego, né? Essa versão que nós temos em nossa mão em português, ela foi traduzida passando, mas ela foi escrita em grego. Assim como o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, certo? Então veja bem, no grego bíblico, piedade é eusebeia ou eusébia, certo? Que quer dizer reverência a Deus, devoção prática, vida santa. Isso é piedade, né? Certo? No hebraico,
ela também tem a mesma condição, porque ela diz que é um amor leal, é aquele amor fiel, certo? Ele é devoto, isso no hebraico. Ele é fiel, é um temor reverente do Senhor. Isso é piedade. Então, no sentido bíblico, aqui nas cartas pastorais, piedade, ela não tem nada a ver com ter compaixão. Por quê? Se nós voltarmos ao texto bíblico, não faria sentido algum Paulo dizer, no versículo 8 do capítulo 4 de 1 Timóteo, não faria sentido nenhum ele dizer assim, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Se fosse no sentido de compaixão, piedade fosse compaixão, que sentido faria exercício corporal com piedade? Não faz sentido nenhum Paulo fazer essa comparação. Concorda comigo? Se os irmãos discordarem, os irmãos falam, tá? A gente está na escola, a gente é para discutir mesmo. Então, veja bem. Pastor, então você está dizendo que Paulo está desvalorizando, descredibilizando o exercício corporal? Não, Paulo não está dizendo que é para a gente parar de fazer o exercício corporal. Porque é uma consequência quando para. Ó. Então, Paulo ele não está falando assim, olha, para com isso aí, que isso aí é pecado, isso aí não serve para nada. Não. Paulo ele está conscientizando de que, olha só, o exercício corporal ele é válido só para essa vida. Mas a piedade é até a vida eterna. Então, veja bem, Paulo ele faz um comparativo com o exercício corporal e com a piedade. Agora, por que Paulo, eu acho isso muito, né, eu fico rindo porque é maravilhoso. Por que Paulo, ele usa o exercício corporal com a piedade? Você já parou para pensar nisso? No sentido da piedade, se referindo à devoção. Esquece compaixão. Tá. A gente já entendeu que no grego não tem nada a ver com compaixão. Por que ele pega logo o exercício físico, o exercício corporal, para comparar com a piedade? Disciplina. Disciplina. Porque o assunto da nossa lição é disciplina espiritual. Abrindo um parênteses aqui para a gente retomar o assunto. Os irmãos lembram qual foi o assunto da última lição? Quem estava aqui no último domingo, lógico. E o final, conforme o Espírito, era assim? Não, era espírito, o âmago da vida humana. Certo? E uma das coisas que nós aprendemos, logo no finalzinho da aula, era o pecado do espírito. Os irmãos lembram o que é o pecado do corpo e o pecado do espírito? Não é contra o espírito, é do espírito. Os irmãos lembram? É importante a gente lembrar isso. Nós temos o pecado do corpo. O que Paulo fala em relação ao pecado do corpo? Que comete pecado contra o próprio corpo. É o que ele fala? Ninguém lembra? Prostituição. Um exemplo. Uma delas. Perfeito. Prostituição, Paulo vai dizer que é um pecado contra o corpo. Não diretamente contra Deus. Logo, todo pecado é contra Deus. Ficou muito bem explicado isso aqui no último domingo. Certo? Pecado é pecado e ponto. Mas Paulo ele fala que a prostituição é diretamente contra o corpo. Mas e o espírito? Como é que nós pecamos com o espírito? E não contra o espírito, mas com o espírito. O que é o pecado do espírito? Pode falar alto, filho. Blasfêmia. A vontade. Ah?
Vontade? Mais ou menos. Não. Blasfêmia não. Pode ser blasfêmia, mas vamos resumir, né? Pecado do Espírito é todo aquele sentimento que a gente tem que toma o lugar de Deus. Certo? Tá? Então, tem pensamentos. Pensamentos que geram sentimentos, que esse sentimento faz tomar o lugar de Deus. Me dá um exemplo. Raiva. Qual outro? Ódio. Ódio. Também. Soberba. Inveja. Inveja. Tem um outro que muitos têm, que é orgulho. O pecado do espírito é tudo aquilo que o sentimento faz o ser humano se sentir no lugar de Deus. Então, assim, ficou bom porque eu que fiz. Entendeu? Eu cheguei aqui. Um presente para tu. Deixa aí, bota ali na mesa ali. Tudo aconteceu porque foi eu que fiz. 10 almas se converteram porque eu preguei. Pecado do espírito. O pecado do corpo ou contra o corpo é algo que todo mundo vê. É algo visual para todos. E o perigo do pecado do espírito é que ninguém está vendo. Só Deus está vendo. E como a gente tem aprendido, o nosso espírito hoje, na condição de natureza pecaminosa, o nosso espírito, não de Deus, o nosso espírito, nós temos que fazer o que com ele? Cultivar, não é isso? Nós temos que cuidar do nosso espírito. Então, nós temos que cuidar do nosso espírito com algumas disciplinas espirituais. Porque senão o espírito adoece. E aí, como Paulo fala em 1 Coríntios 11, que há muitos entre vós que dormem. Não é isso? Porque não sabe discernir, distinguir o corpo do Senhor. Não é isso que diz em 1 Coríntios 11? Então, por que isso? Porque na condição que nós estamos hoje, Zé, se nós não cuidarmos do nosso espírito, ele fica doente e morre. E a gente se afasta de novo de Deus. Foi muito bem explicado nas 2 últimas aulas que com a salvação, o nosso espírito que foi regenerado. Ele que voltou a ter conexão com Deus. Só que qual é o problema agora? O problema agora é que eu sou responsável por manter o meu espírito saudável com essa conexão estabilizada. Tudo bem até aí? Certo? Se tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? Ó, então entendi que eu preciso cultivar o meu espírito, porque senão o orgulho, o ego, a soberba, isso tudo vai tomando conta. E eu estou pecando contra o meu próprio espírito. E isso vai direto com Deus. Por quê? Porque o meu espírito, que é o responsável pela conexão com o Espírito de Deus. Logo, se o meu espírito está em pecado, o Espírito Santo não compactua com o pecado. Lembra que a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, não é isso? Então não tem como ter um relacionamento do Espírito que é santo, o Espírito que é de Deus, com um Espírito todo pecaminoso. Tá? Não tem como. Então, é necessário nós, como cristãos, agora sabermos cultivar essa santidade que foi dada ao nosso espírito através da salvação. Então, quando você falou assim, olha, Jesus Cristo é sim o meu Senhor, ele sim morreu na cruz e por isso hoje eu sou salvo. Agora, nesse momento, nós somos redimidos?
justificados, regenerados, não é isso? E santificados. Essa santificação que nós recebemos é a que nós precisamos cultivar. Porque ele foi e falou assim, toma aí uma porção de santidade. Que agora tu é separado, tu é exclusivo. Então agora nós precisamos cultivar essa santidade. Para cultivarmos essa santidade, é necessário ter disciplina. Por isso que Paulo está comparando com o exercício corporal. Por quê? Veja bem. Isso é muito, muito interessante, né? Porque Paulo, na sabedoria dada por Deus, ele usava sempre de referências, como o próprio Jesus fazia nas parábolas, né? Paulo usava de referências para passar a doutrina, para ensinar, né? Então, Paulo ele começa a falar a Timóteo, falando assim, Timóteo, não fica se preocupando. Isso aqui é uma analogia, tá? A Bíblia não fala que Timóteo era bodybuilder, não. A Bíblia não fala nada disso, não. Mas Paulo está falando com ele assim, Timóteo, não se preocupa em ficar correndo 12 quilômetros, fazendo muita flexão, porque na época não tinha academia, né? Fazendo muita flexão, fazendo a fundo, avanço, saltando por cima de pedra. Precisa se preocupar. Você, como um pastor, você não tem que ficar priorizando isso. Por quê? Porque isso, Timóteo, isso é bom para essa vida. Aí vamos abrir um parênteses aqui. Enquanto o Paulo fala isso, Paulo está dizendo para nós assim, olha só, você tem que se cuidar. Eu tenho que me cuidar. Porque esse corpo aqui, ele precisa de cuidado, senão ele adoece. E a gente acaba morrendo antes da hora. Não é isso? Então a gente precisa se cuidar. Só que Paulo, ele tá fazendo o que com Timóteo, irmãos? O que a gente falou lá no começo? Ele está exortando Timóteo. Ele está instruindo Timóteo. Ele está ensinando Timóteo a ser o quê? Um pastor. Então, é isso que a gente precisa entender. Qual é o foco dessa epístola? Para que a gente não caia na ignorância e falar assim, a Bíblia condena exercício corporal. Porque Paulo falou que a gente não tem que se preocupar com o exercício corporal. Né? Tem que ser santo. Aí tu já pecou contra o espírito, não é isso? Que aí teu espírito já está cheio de soberba, cheio de ego, e tudo por aí afora. Então, Paulo está ensinando um jovem a ser pastor. E ele está pegando como referência o exercício corporal. Não que ele esteja condenando a prática do exercício corporal, gente, em nome de Jesus. Mas por que ele pega o exercício corporal? Porque o exercício corporal exige de nós o que, Ítalo? Disciplina. Mais o quê? Disciplina, perseverança, não é isso? Constância, o quê? Dedicação, um compromisso. Veja que é natural, eu posso dizer isso com propriedade, tá? Uma vez que a gente não se exercita, qual é a nossa tendência? É sentir saudade do exercício? Não. Não é isso? É cada vez a academia está ali, a gente passa do outro lado da rua. Né? A gente quer sair fora. Quanto mais tempo a gente fica sem se exercitar, menos vontade nós temos de fazer tal exercício. Essa é a realidade de todos. Essa é a realidade de todos. Uma coisa é, se você tem uma vida regrada de exercício, e fica 3 dias sem exercitar, e você sente falta. Agora, fica 2 semanas, 3 semanas, para ver se essa falta ela já não começa a sumir.
E aí você fala assim, pois eu volto, estou bem ainda. A gente tem mania de ficar na frente do espelho, né? Procurando justificativa que a gente ainda está bem, não é isso? Então a gente olha, não, estou bem ainda. Dá para segurar mais um tempo. Então, Paulo, ele pega o exercício corporal por causa disso. Porque para a gente manter uma saúde estabilizada, para a gente manter uma saúde controlada, é importante a gente ter disciplina. Então, a gente precisa dormir cedo, acordar cedo, fazer as refeições na hora certa, comer a coisa certa, não é isso? Quem consegue ainda dedica uns minutinhos para fazer um alongamento. Porque na teoria é tudo assim, né? Na prática ninguém faz. Poucos são que conseguem fazer. Então, na teoria, a pessoa acorda de manhã, dá uma alongada, alonga, pá, senta lá, toma um café, pá, aí vai na hora que ele consegue ter um tempo, vai para academia, treina, ou tem gente que vai para a rua correr, né? Faz uma corrida na rua, e aí almoça na hora certa, bebe água, né, dona Ucha? Bebe água. E aí é necessário ter toda uma rotina, toda uma regra. E a partir do momento que a gente passa a não cumprir essas regras, aí acontece isso aqui, ó. A gente esquece as regras e a gente se afunda no comodismo. E daí, meu irmão, é só ladeira abaixo. Para tu conseguir subir pro topo de novo. Agora, já era pesado, tem que puxar teu corpo. Com peso extra, é mais pesado ainda. Então, amados, Paulo está falando agora para Timóteo o quê? O que ele está falando para Timóteo? Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a que há de vir. Por que a piedade, ela também é para o tempo presente? Porque se nós praticarmos a piedade, que nós já aprendemos que não tem nada a ver com ter compaixão, isso te torna um cristão diferenciado. Isso te torna um diferencial no meio desse mundo. Quando você pratica a piedade, te faz ser diferente na vida presente e na que há de vir. Porque essa prática da piedade te conduz àquela que está chegando. Então vamos entender agora porque Paulo, né, ou melhor, o título da nossa lição se refere a disciplinas espirituais. Quem leu a revista não vale, né? Porque vai estar escrito lá na revista. Mas quem pode me dar um exemplo, se você não leu a revista, quem pode me dar um exemplo de disciplina espiritual? Oração. Oração. Jejum. Jejum. Leitura da palavra. Ponto. Temos 3 práticas de disciplina espiritual. Aí eu pergunto, essas práticas de disciplina espiritual, elas são internas ou externas? Por que é interno? A gente ora no espírito. Mas como é que você ora? Eu posso orar falando ou... E o jejum? O jejum já é do meu corpo. Então, Do meu espírito, não do meu corpo. Então, só que aí é que tá. Quando você faz um jejum, normalmente o jejum que a gente entende é o que? A gente se abster do alimento, não é isso? Então, qual é a intenção do jejum? É eu parar de alimentar a minha carne e alimentar o meu espírito. Não é isso?
Então, quando eu faço um jejum, eu estou fazendo ele de forma externa ou de forma interna? Externa. Então, vamos lá. As 3 práticas que nós falamos, elas são externas, porque é o seu corpo que está fazendo. Quando a gente ora, é o meu corpo. É através do corpo. Estou orando. Aí, igual a irmã falou, mas eu posso orar em espírito. Sim, perfeito. Tá certo também. Quando eu jejuo, eu deixo de alimentar o meu corpo. Certo? Quando eu leio a palavra, é com o meu cérebro, com o meu entendimento que eu estou lendo. Então, nós podemos definir que essas 3 disciplinas espirituais, elas são externas e devem ser também internas. Agora, quem consegue me dar um exemplo de possibilidade de eu praticar isso tudo externamente, mas não praticar internamente? Como é que a gente pode definir isso? Como assim, praticar isso dentro? É esse que é o ponto. É possível? Praticar externamente, porém não, Isso. mas se todas essas práticas causam algo preços, não. Será? Não. É possível no quesito, vou utilizar o exemplo do jejum, tá? Falou isso porque já chegou isso para mim. Ah, eu tô fazendo jejum, tá, irmão? Como tu tá fazendo teu jejum? Ah, não, só fico sem comer durante o dia e pronto, chega no final do dia eu como, tá? E tu fez mais? Não, só isso, só fiz o jejum. Então, assim, ele não fez um jejum. Ele se absteve de ter alimento, resumindo, tipo, só deixou de comer. Então, é possível fazer, sim, externamente e também não fazer internamente. Também que o jejum ele é mais para a gente se humilhar, né? Porque se humilhar é uma forma interna, não é? Depende. Tem a ver com a continuidade, com a assiduidade. Não está errado, mas tem um ponto ainda mais profundo. Tem um ponto mais profundo que a gente precisa sair da caixinha e aí a gente vai enxergar isso. Porque a Bíblia fala disso explicitamente. Assim, fazer sem mostrar para as pessoas, é uma coisa em secreto. Por que Jesus combatia os fariseus? Então, é possível fazer externo e não interno? É possível. A questão que eu quero destacar com os irmãos é possível fazer externo e não interno? Sim. Quando a nossa intenção é fazer para aparecer. É quando a nossa intenção é querer mostrar santidade, é querer mostrar religiosidade. Mas aqui dentro eu continuo mesmo Ivanov, orgulhoso, egocêntrico, soberbo. Tá entendendo? Que era o que os fariseus eram. Os fariseus faziam questão de cumprir toda a legalidade da lei diante do povo. Com orações extensas. Chegavam nas esquinas, levantavam as mãos, né? Só que aqui dentro não era essa a intenção. Quando Jesus faz a parábola do fariseu e o publicano, que o fariseu ora e fala assim: graças te dou, ó Pai, porque não sou como esse homem. Os dois estavam no templo. Os dois estavam orando. Mas Jesus fala que só um saiu justificado. Então, a disciplina, a prática espiritual, como a gente destacou, sendo oração, jejum e leitura bíblica, meditação na palavra,
A gente precisa fazer isso, mas o foco tem que ser aqui dentro. Ou seja, a pergunta que a gente tem que fazer é: por que eu estou fazendo isso? Ou para que eu estou fazendo isso? E aí eu pergunto para os irmãos: por que ou para que fazemos isso? Quem pode responder? Exatamente. Eu não mostrei. O foco tem que ser a sua vida com Deus. O foco não tem que ser porque você... vou fazer isso porque eu vou pregar hoje. Vou fazer isso porque hoje eu vou dirigir o culto. Não. Por isso que Paulo está comparando o exercício corporal com a piedade. Porque precisa-se de disciplina. É algo que você faz ou deveríamos fazer todos os dias, regradamente. Não para mostrar, como Jesus, ensina aos discípulos. Jesus ensina o que para os discípulos? Quando tu jejuar, vai lá, lava teu rosto, para ninguém saber que tu está jejuando. Você não precisa falar para ninguém que você está jejuando. Você não precisa falar para ninguém que de manhã, na beira da sua cama, você ora meia hora, 40 minutos. Você não precisa falar para ninguém que antes de dormir, depois que você encerra todas as suas tarefas, você vai lá e ora e medita na palavra mais 2 horas. Ninguém precisa saber disso. Porque qual é o propósito disso? Ter uma intimidade, uma comunhão com Deus. Você está, eu estou, nós estaremos exercitando o nosso espírito. Por isso se chama disciplina de compromisso, de perseverança, persistência, resiliência, no espírito. Por quê? O crente que não ora, quando tem que orar, o que ele faz normalmente? Ele vai postergar. Ele vai falar assim: depois eu oro. Quando tem que fazer um jejum, se ele não está acostumado, se ele não tem a prática, ele vai fazer: quer saber? Segunda-feira eu faço. É igual a dieta, Segunda-feira eu começo. Se tem que ler a Bíblia, se tem que meditar na palavra, ele fala: quer saber? Eu vou fazer uma outra coisa aqui, daqui a pouco eu volto. O dia passou, tudo aconteceu. E a última coisa que restou quando deitou na cama é: estou cansado. Amanhã eu faço. Isso é postergar. É deixar para depois o que é para ser feito agora. Por isso Paulo está falando que é uma disciplina. É comportamento militar. É assim, não, é hora de orar. Eu preciso orar. Eu preciso parar. Ivanô, você precisa parar. Você precisa dobrar seu joelho e orar. Vou parar com isso. Ivanô, agora é hora de você ler a Bíblia. Você tem que ler. Precisa jejuar. Para de ficar postergando. Para de ficar adiando. Então, Paulo está ensinando a Timóteo que essas práticas, elas têm que ser com o mesmo compromisso que seria, no nosso caso, de um exercício corporal. Sempre quando a gente está no embalo de um treino, estamos treinando todo dia, estamos como um atleta, tem vezes que a gente não quer ir treinar, mas a gente acaba indo. Tem vezes que a gente fala: poxa, hoje é um dia que eu ficaria em casa. Mas a gente acaba indo. Por que a gente acaba indo? Porque a gente já está num ritmo. Isso ali já virou uma disciplina. Então a gente sabe que, olha só, eu posso estar sem vontade, mas eu vou estar lá. Eu posso não querer, mas eu vou estar lá. Por que isso acontece, irmão? Porque nós nos disciplinamos a fazer isso. Então Paulo está ensinando para um jovem pastor que ele precisa cuidar do espírito dele com esse mesmo compromisso. Orando, jejuando, meditando na palavra. Olha só a prova disso. Vamos para o texto. Ele diz assim,
no versículo 13. Olha o que ele diz no versículo 13. 1 Timóteo 13. O que ele diz aí? Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Paulo ele começa dizendo para Timóteo assim, ó, persista em ler, persistir em ler. Você não vai querer, Timóteo, mas leia. Timóteo, vai ter dias que você vai estar cansado, porque a obra consome. Mas persiste em ler. Disciplina. Disciplina. Ele diz, em exortar e ensinar. Ah, mas eu já cansei de falar e a igreja não entende, a igreja não aprende. Aquela pessoa, ela cabeça dura. Ele está falando, tenha disciplina e não canse de ir lá fazer tal coisa. E aí ele segue o texto, ele diz assim, versículo 14, né? Ele diz sobre a não desprezar o dom que há nele, né? Que foi dado por profecia e tal. Versículo 15. Olha só. Medita estas coisas, olha só, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Por isso que ele diz que, olha só, é para a vida presente e para que há de vir. Porque se você tem uma vida devota, uma vida de santidade, com o intuito de não mostrar religiosidade, mas sim querer intimidade com Deus, querer que o seu espírito esteja vivo e sensível à voz de Deus, Paulo ele está dizendo que, olha só, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ou seja, se nós temos a prática, a disciplina, por exemplo, de ler, como ele fala lá naquele versículo, persista em ler, quando alguém te perguntar alguma coisa, o que você vai ter? A resposta. E você lê. Você lê. Você lê para mostrar religiosidade? Não, você lê porque você precisa alimentar o seu espírito. Mas, naturalmente, Jesus diz que uma das funções do Espírito Santo é nos fazer lembrar. Não é isso? Então, quando alguém vier te perguntar alguma coisa, fala, onde está escrito isso? Então, está escrito no livro tal, versículo tal, capítulo tal. Ué, mas como é que você sabe? Está lá escrito. Olha o aproveitamento. Exatamente. Exatamente. Quando você se cuida fisicamente, por mais que não seja o seu propósito, mas é natural que os outros vejam que você se cuida fisicamente. É ou não é? Quando a gente vê uma pessoa lá com um corpo, né, todo esculpido, a maioria deles, não estou falando dos bodybuilders não, tá, gente? Estou falando quando a gente passa na rua aí, vê os caras com bração, assim, pá. E aí, a maioria deles, eles não querem mostrar que eles têm um bração, mas é natural que todo mundo veja. Certo? Vamos partir desse princípio. Então, ele não quer mostrar o corpo dele, porque, como a gente diz no Brasil, ele é só um marombeirozinho qualquer. Ele não é um bodybuilder. Então, pode não ser o primeiro propósito dele mostrar o corpo, ou que alguém note. Mas como é que se fala? É inevitável que alguém não note. Todo mundo vai notar. Da mesma forma, é o nosso tratamento espiritual, gente. É impossível alguém não notar quando você tem cuidado do seu espírito. Por quê? A sua temperança muda, o seu comportamento muda. Logo, as virtudes do fruto começam a florescer em mim e em você. Então, a gente se torna manso, temperante, a gente vai amar mais,
As pessoas percebem, né? As pessoas Ele era percebem, bravo, agora tá né? calminho. Exatamente. E aí fala, nossa, que mudança que aconteceu na vida dessa pessoa. Mas ela quer mostrar isso, né? Não vamos cair na condição dos fariseus. Quando nós temos a consciência de que nós temos que fazer isso porque eu quero a minha vida com Deus. A minha intenção é mostrar para os irmãos isso? Não. Mas é inevitável que os irmãos não vejam. Fazer uma mente e é impossível que o nosso vídeo externo. Como é que é? Eu não entendi. Algo que a gente faz isso muda algo internamente que é impossível que não se veja externamente. Exatamente. É tudo ao contrário do que a gente Exato. falava antes, né? Você Exato. pode fazer externo, mas não interno. Porém, tudo isso causa algo interno Reflete e externamente. reflete externamente. Exatamente. Que é o fruto, então. O fruto. Entendeu? Então, uma vez que nós temos a disciplina espiritual, porque, gente, vamos lá, meus irmãos, olha só. Talvez eu seja o mais pecador de todos aqui. Nem todo dia a gente quer orar. Nem todo dia a gente quer ler a Bíblia. Jejuar, nem todo dia. Dificilmente tem uma pessoa, não estou falando que não tem, dificilmente tenha uma pessoa que jejue todos os dias de uma forma natural. Existe, eu já conheci, mas são raros. Pessoas que têm uma vida de jejum e oração diária, sem definitivamente porque vai dirigir um culto, porque vai pregar, porque vai fazer isso. Não, porque é a vida dele. Difícil a gente achar isso. Normalmente, a gente conhece pessoas que, quando tem um propósito específico, ele vai lá e jejua. Certo? Eu não estou caindo na condição de que é certo ou errado, não é esse o propósito. Eu estou falando de que, olha só, nem todo dia eu quero vir na igreja. Nem todo dia eu quero acordar cedo. Nem toda quarta-feira eu quero enfrentar o trânsito de tarde para estar aqui com o meu filho. Mas Paulo está dizendo, precisa de disciplina. A gente precisa vencer a nossa carne, mortificar a nossa carne. Tem dias que eu preciso preparar a doutrina de quarta-feira e normalmente eu preparo na terça. E tem terças-feiras que eu estou assim, só quero dormir. E aí eu fico ainda com aquele frio na barriga e falo, Senhor, não pode me filho. Ainda tem que preparar a palavra para amanhã. Porque eu, particularmente, eu não gosto de deixar para o mesmo dia, para cima da hora. Eu não gosto. Eu gosto de preparar antes e no dia eu só medito. Para quando chegar a hora, tá tudo nos conformes. Mas nem todo dia a gente está disposto. Nem todo dia a gente quer fazer. Mas Paulo está dizendo para nós assim, olha, persevera nessas coisas. Porque isso é proveitoso. Então, veja bem, a disciplina espiritual também se encaixa no fato da gente vir à igreja. Porque muitas das vezes o espírito quer, mas a carne não quer. E a gente tende a fazer o quê? Se inclinar para a carne e não para o espírito. Aí a gente fica em casa. Aí a gente não quer vir. Por quê? Porque a carne está sempre cansada, gente. Não é isso? A carne está sempre cansada. O bicho cansado é o tal da carne. Se eu pudesse, eu dormia o dia inteiro. Eu não sei de onde sai tanto sono. É igual o urso quando inverna. Vai, encosta o turno. Está aqui, ó, de prova. Coisa boa é dormir. Né? E eu durmo demais. Eu sento no sofá, eu durmo. Eu sento na poltrona em casa, eu durmo. Eu encosto na cama, eu durmo. Minha mulher tá lá dentro. No dentista, eu durmo na cadeira do dentista.
Não, e é sério, é sério. Isso é um fato. Meu dentista é muito meu amigo lá no Brasil. Ele um dia ele falou assim, eu tava assim, ó, quase de cabeça para baixo, porque ele tava obturando o dente de cima, e aí tava fazendo canal no dente. E aí eu com a boca aberta aqui assim, ó. E aí eu dei um roncadão, eu falei, ah! Aí acordei assustado, e aí ele falou assim, pode dormir, só não fecha a boca. E eu falei, caraca, eu apaguei aqui. Então, assim, a carne está assim cansada. Não vai nem aproveitar a Ih! massagem. Vou acordar com a pessoa falando assim, já acabou, filho, vamos embora. Minha filha em casa, ela senta do meu lado e fica fazendo assim na minha cabeça, depois eu tô assim, ó. Aí eu digo, se a gente fosse inclinar para a carne, como é que a gente faz alguma coisa espiritual? Eu, particularmente, não faço nunca. Porque tudo que eu quero, meu irmão, é comer e dormir. Só que a gente precisa, Paulo está falando o que pra gente? Paulo está falando assim, você precisa, Timóteo, você precisa perseverar nessas coisas. Porque a perseverança é enfrentar obstáculos que vão querer te parar. A perseverança, ela é sinônimo de, olha só, saltar por cima de barreiras, derrubar barreiras, cortar laços. Aleluia. Isso é perseverar. É enquanto alguma coisa te puxa para trás, você está fazendo força para frente. Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, você precisa perseverar. Porque vai ter dia que você só vai querer dormir. Mas não se esqueça que você tem um espírito aí dentro que ele precisa se exercitar. E esse espírito, ele só se exercita se você orar. Se você meditar na palavra. Se você fizer um jejum. Se você for cultuar junto com os teus irmãos. Se você estiver na igreja, estiver presente nos cultos, se você estiver ativo nos serviços daquela congregação, porque isso tudo estamos exercitando o nosso espírito. Porque Jesus ele vai falar assim, olha, o teu espírito está até pronto, filho, mas a tua carne é fraca. E bota fraqueza nisso, porque só quer dormir. Não quer fazer nada. É fraca porque não aguenta vencer a tentação que está diante dos olhos. Então, se algo for mais interessante do que vir ao culto, a carne vai tender a querer ir para aquele algo mais interessante. Mas o nosso espírito vai estar lá como? Precisando de água, precisando de pão. E isso cabe a nós fazer. Nós temos que ter essa consciência. Aí a gente ora, muitas das vezes, Senhor, vivifica meu espírito, Senhor. Renova meu espírito. Mas eu faço isso. Eu faço isso como? Eu peço isso a Deus, mas aí eu vou falar de novo com Deus daqui a uma semana? Tudo bem aí, filho? A tradução? Vamos aí. Então, assim, não adianta a gente falar com o Senhor, Deus, vivifica meu espírito, me dá um espírito reto, né? Me capacita. Mas aí eu falo isso para Deus, mas aí eu não quero mortificar a minha carne para alimentar o meu espírito. Né? Primeira oportunidade que eu tenho, ao invés de eu alimentar meu espírito, eu prefiro alimentar o desejo da carne.
Aí eu digo, Deus tem o poder para fazer, Deus tem o poder para tudo. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, quando ele quer. E ponto, isso não é discutível. Mas Deus quer de nós um compromisso com ele. Deus quer de nós a atitude de se aproximar dele. Porque o primeiro passo ele já deu. Agora nós temos que ir até ele. A primeira demonstração ele deu. Agora nós temos que querer ele. Então não adianta a gente orar hoje, domingo, na igreja. A gente vai começar o culto com a oração de joelhos. E aí você fala, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu preciso reavivar meu espírito. Eu preciso, ter sensibilidade, tudo. Mas aí amanhã, segunda-feira, você não lembra nem o que você fez no domingo, na igreja. Aí você começa a tua semana, aí a primeira coisa que acontece, já foi tudo já aqui abaixo. Você chegou em casa, você não orou, você não separou um tempo para falar com Deus, para meditar, para ouvir a voz de Deus. E aí como é que a gente quer que Deus ele vivifique o nosso espírito? Isso não vai acontecer, porque toda vez que ele começa, ao invés da gente alimentar o que começou, a gente se inclina para as coisas da carne. Aí a gente vai sempre pendendo para o lado da carne, para o lado da carne. Então Paulo está dizendo a Timóteo, falando, Timóteo, olha só, Timóteo. Medita estas coisas. Versículo 15, Timóteo 4,15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas. Paulo está dizendo assim, olha, se envolva nela. Esteja envolvido. Porque, como a gente disse, que se a gente não pratica, menos a gente quer praticar, quanto mais você pratica, mais você quer praticar. Quanto mais você faz, veja bem, quando a gente vai para a academia e a gente começa a fazer o exercício e começa a ver resultado, o que acontece? A gente se anima. Ali, rapaz, já a medida já diminuiu aqui, né? O braço já engrossou. Estou gostando. Vou continuar. E aí você vai. E aí você quer levantar mais peso. E aí você quer, mais resultado. E você vai para cima. E você vai para cima. E aí controla a alimentação. E não, porque eu quero mais resultado. Eu quero mais. Assim tem que ser a vida espiritual. Nós nessa terra, nós nunca vamos alcançar um nível de santidade plena. Mas isso não te impede de buscá-la todos os dias. Em nenhum lugar da Bíblia te manda não buscar. Nós temos a consciência que nessa terra nós nunca vamos atingir essa plenitude. Porque é só quando ele voltar nós seremos semelhantes a ele. A Bíblia diz isso. Mas também a Bíblia não me diz nada que eu não deva buscar isso constantemente. Então, eu e você temos que buscar constantemente uma plenitude, uma santidade plena. Mas a gente não vai conseguir mesmo. Mas continua, Paulo está falando. Persevera nessas coisas. Ocupa-te nessas coisas. Isso é um exercício, é uma prática. Já que somos cristãos, já que adoramos a Deus, ou dizemos que adoramos, já que a gente quer a salvação, quer a vida eterna, então a gente precisa entender que a gente tem que pagar um preço. A gente tem que pagar um preço. Ah, pastor, mas o preço já foi pago na cruz. Sim, ignorância. Mas se eu não valorizar isso, a gente perde o valor da cruz. Porque ele já fez o que tinha que ser feito, e ponto. Mas agora nós temos que fazer.
Você e eu somos responsáveis pela santidade que nos foi dada. Lembra que a gente falou? Ele te deu a santidade, uma porção de santidade, quando você se converteu. Agora, é compromisso meu e seu cultivar essa santidade. É igual uma plantinha. Tem que regar, tem que botar o adubo, tem que arrancar o matinho. Lá em casa, tem que proteger dos esquilos, porque ele arranca tudo. A uva fica tensa, botou até cravo na terra para espantar os bichinhos, que eles vão lá e comem as plantinhas tudo. Então, veja bem, a vida espiritual, ela precisa ser cultivada. Ela precisa ser alimentada. E não fique esperando um propósito específico para fazer qualquer coisa. Não. O teu propósito geral tem que ser intimidade com Deus, vida com Deus, comunhão com Deus, proximidade com Deus. Tem que ser assim. Sabe, eu fico às vezes pensando e eu falo assim, Senhor, eu queria que o meu desejo fosse constantemente ser reconhecido e ser chamado como amigo de Deus. Porque na Bíblia, quem foi chamado amigo de Deus, nossa, olha que honra. Amigo de Deus? Porque normalmente Deus é nosso amigo. Mas muitas vezes nós não somos amigos de Deus. É ou não é? Paulo vai dizer a Timóteo que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas não vai acontecer. Porque Deus é amigo de todos, mas nem todos são amigos de Deus. Ou querem ser amigos de Deus. E aí eu fico falando, Senhor, eu quero atingir, eu gostaria de atingir um nível de intimidade a ponto de falar assim, eu sou amigo de Deus. Porque o Espírito Santo, amados, ele está pronto para ser o nosso amigo. Ele quer ser o nosso amigo. É o propósito dele ser o nosso amigo. Mas se a nossa amizade com ele, ele está aqui assim, olha, eu quero ser teu amigo. Deixa eu ser teu amigo. Poxa, eu ser teu amigo. E aí, muitas vezes, que a gente não está se inclinando para as coisas do Espírito, mas se inclina mais para a carne, é como se a gente estivesse dizendo assim, tá, tu é legalzinho, mas... Peraí. O problema, amados, é que a Bíblia também nos adverte que se nós entristecermos esse amigo, já era. Se nós entristecermos ele, já era. Por quê? Eu pergunto aos irmãos. Se Deus é misericordioso para perdoar, por quê que já era? Quem pode dizer? Entristecer o Espírito Santo. É. Por quê? Por que entristecer ele? Porque Jesus falou assim, ó, falem mal do Filho do Homem, mas não falem contra o Espírito de Deus. Aí por quê? Por que já era? Abandonando a fé. Não. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia. Tá, mas por que agora já era? Por que acabou, então? Não tem mais chance. Eu blasfemei contra o Espírito. Mas tá, e por que já era? O que você falou? Porque o Espírito Santo volta e ele se afasta. O Espírito Santo morre. O Espírito Santo é um Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Isso. Né? Porque ele se afasta. Se afasta, está no caminho. E Para ele voltar, está no caminho. Veja bem, por que já era? Porque o Espírito Santo é o único agente divino
que pode te convencer do pecado e te levar à salvação. Logo, se nós entristecermos ele, ele não vai querer vir de novo, porque ele está magoado. Logo, perdemos a única chance que temos de nos arrepender e sermos conduzidos à salvação. Por isso que Jesus está falando, olha, fale mal de mim. Mas do Espírito, não fala. Porque ele que é o responsável por te conduzir ao céu. É ele. É ele que vai te convencer do pecado. É ele que vai te libertar. É ele que vai te guiar. É ele que vai te capacitar. É ele. E aí, se a gente entristece a única pessoa divina que pode fazer isso tudo em nós, como que a gente vai alcançar a salvação? Então, amados, precisamos tomar cuidado. Porque o Espírito Santo, ele está disposto, ele está pronto. Ele foi enviado para ser o seu amigo, o meu amigo. O seu consolador, o meu consolador. Logo, ele nos orienta. Ele te faz lembrar. Ele fala assim, tu não acha que eu tinha que orar, não? Tu não acha que tu tinha que ler a palavra, não? Ah, quer saber? Quieto, amanhã eu faço. Depois eu faço. Não, estou cansado, vou dormir. Ah, Jesus, tem misericórdia de mim, meu pai. Ah. Chega uma hora que o Espírito para. Porque a gente não está exercendo a disciplina espiritual. Então, quem não faz, muito menos vai querer fazer. Se a gente está sempre vencendo a nossa carne para exercer a disciplina, porque somos disciplinados espiritualmente, porque olha só, estou cansado, Senhor, estou aqui cansado, Pai. Eu não posso nem fechar o olho, senão eu durmo. Então, Senhor, tem misericórdia de mim. Às vezes, irmãos, eu tenho que orar em pé, olhando para fora na janela. Porque se eu fechar o olho, eu durmo em pé. Porque é carne. Lembra que a gente falou? A carne está sempre cansada. Quando eu morava no Brasil, a gente morava num sítio lá. E à noite, o céu estrelado, coisa linda, aquela lua, pá, eu ia lá para o jardim orar. Porque se eu dobrasse o joelho na beira da minha cama, eu dormia. Então eu preferia sair para orar. Eu conheci um presbítero, que ele já faleceu, o Senhor tem ele já na glória, né, no paraíso, que ele falava que ele levantava de madrugada para orar e ele ia orar no banheiro. Porque se ele dobrasse o joelho na beira da cama, ele dormia. Então ele ia para o banheiro, acendia a luz e ficava em pé no banheiro. Porta fechada, orando no banheiro. Porque no banheiro ele não ia conseguir dormir. Pois é, já era. Se fechar, já era. Então, veja bem, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vencer esses desafios que a carne joga para querer nos impedir de praticar os exercícios espirituais. Nós temos que vencer isso. Então, se eu fechar o olho, eu durmo, então eu oro de olho aberto. Se eu dobrar o joelho, eu vou dormir. Quando eu era criança, na idade da minha filha, mais novo um pouco, no meu tempo não tinha, né, departamento infantil no culto de doutrina. Minha mãe levava a gente, botava a gente sentado lá, escutar a palavra assim. Né? E aí o culto de doutrina era oração em palavra. E quantas vezes a gente dobrava o joelho para orar, todo mundo voltava e eu não, eu ficava lá. Com a cara colada no banco, assim, que era banco de madeira ainda, né? Aquele banco comprido de madeira. E aí eu ficava assim, ó, com a bochecha falando assim, ó. Aí aquela baba escorrendo aqui. Aí minha mãe dava um beliscão na costela. Quantos minutos já? Aí acabava aqui, aquela marca amarrotada aqui, ó. Aí ficava assim. Olha só. Hoje, adulto, se eu não orar em pé de olho aberto, acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Então, veja bem. Então eu vou parar de orar.
Porque eu durmo. Ah, Deus tem misericórdia, eu quero orar, mas eu não. Não, ô ignorante. Hora de olho aberto. Hora andando para lá e para cá. Hora bebendo água gelada, que eu quero ver se tu vai dormir. Mas ora. Por quê, amados? Porque a lição de hoje está dizendo que nós devemos ter disciplina espiritual. Nós precisamos driblar esses empecilhos, essas fraquezas da carne, para manter o espírito regrado. Hoje, nós temos muitas distrações. Muitas distrações. E se a gente não vigiar, a gente nunca vai conseguir cumprir o protocolo da disciplina espiritual. Já aconteceu comigo. Ah, eu vou ler a Bíblia no celular. Aí chega uma mensagem. Tem. Peraí. Aí a mensagem, tem que fazer isso, fazer. Ah, tá, beleza. Bom, já abri outro aplicativo para sair. Amor, olha só, tem que fazer aquilo. Peraí que eu já volto. E a Bíblia que eu estava lendo? Já esqueci. Aí a cabeça fala assim, não, depois eu continuo a leitura. Não, aí eu já quebrei. Ué. Cadê a disciplina espiritual? Quando a Bíblia diz, fuja da aparência do mal, a lição de hoje está dizendo assim, fuja das distrações. É pecado ler a Bíblia no celular? Não, não é, desde que seja a mesma palavra. Mas a probabilidade disso aqui te distrair é muito gigante. Na segunda-feira, na aula do seminário teológico, não sei se os irmãos observaram, eu falei assim, peraí que eu vou pegar a minha Bíblia. Logo assim que a gente começou a aula. Mas peraí que eu vou pegar. Por quê? Porque eu estava com a Bíblia aberta no celular. E aí começou a aparecer na tela e-mail, começou a aparecer mensagem, e eu falei assim, não, peraí que eu vou pegar a Bíblia. Porque senão a gente vai estar falando na aula e com atenção aqui, ó, que tem gente falando contigo. Então, se essas coisas distraem, joga isso para longe. Arremessa para longe. Porque vai te distrair. Vai tirar o teu foco. Então, muitas vezes, a gente deita na cama e é comum o quê? A grande maioria pegar o celular e fica assim na cama, ó. E aí, quando vê, já passou 1 hora, passou 2 horas. E se a gente estivesse lendo a Bíblia? A gente ia ler um versículo e falar, rapaz, estou cansado. Ah, Jesus, tem misericórdia da minha vida. A palavra já falou comigo, por isso dormir. É a realidade, amado. Hoje em dia, isso se tornou, no âmbito espiritual, uma ferramenta maligna para distrair os crentes. Porque hoje tudo se faz por isso aqui, ó. Tudo. Tudo que tu quiser, tu faz por isso. Então, tem gente que não depende mais de televisão, tem celular. Não precisa abrir um computador, porque no celular dá para fazer. Não precisa mais ir no banco, porque o aplicativo do celular pode resolver para mim. Só que, inconscientemente, isso vai tomando a nossa atenção e nos distraindo. Que na hora que é para a gente sentar e ler, sentar e meditar, a gente quer fazer também aqui. Só que aqui está tudo. Não está só a palavra. Então, o nosso conselho é, largue o celular, abra a sua Bíblia. Isso aqui nunca vai falhar, meu. Isso aqui, ó, pode acabar a luz, pode acabar a energia do planeta, pode o sol não brilhar mais. Isso aqui vai estar lá sempre, ó. É impressionante que
Tem pessoas que é natural, nem carregar a Bíblia. Não carrega a Bíblia. Ah, porque a minha Bíblia está no celular, mas tu lê mesmo? Ah, eu leio. Mas aí se o celular acabar a bateria, tu não vai ler, porque como é que tu vai ler? A pessoa não carrega a Bíblia para a igreja, mano. Chega na igreja sem Bíblia. E muitos chegam na igreja com Bíblia e saem da igreja sem Bíblia. Porque esquece a Bíblia na igreja. Esquece e simplesmente esquece, meu irmão. Já teve situações aqui da pessoa esquecer a Bíblia na igreja e voltar um mês depois falando, tu viu minha Bíblia aí, meu irmão? Um mês depois? Como é que tu fez em casa? Ah, não, eu usei o celular. Rapaz, dia. Então, amados, não deixe com que as coisas venham te distrair. Porque se a gente não exercita o espírito, o nosso espírito se torna fraco. Certo? E a fraqueza espiritual faz com que as pessoas tendem a aceitar filosofias, vãs sutilezas, né? É o tal do relativismo. Ah, isso é relativo. Espera aí, tem que ver do ponto de vista. E começa a se aceitar tudo. É muita filosofia e pouca palavra de Deus. É muita frase de efeito e pouco poder de Deus. Muitos conceitos, que hoje com a internet tu ouve de tudo, tu vê de tudo. E aí é cada maluco que aparece falando cada loucura com a Bíblia aberta. E aí se a gente está fraco no espírito, a gente olha e fala, mas é que faz sentido mesmo. E aí adota aquilo. Mas não tem coragem de abrir a Bíblia para ver de fato se é verdade. Eu já disse isso aqui algumas vezes e vou dizer de novo. O mal do cristão é que ele não gosta de ler a Bíblia. O mal do cristão é que ele não gosta de ler a Bíblia. O problema é que a Bíblia é a única fonte que o cristão tem que ter. É a principal fonte. Você pode ler outros livros? Pode. Mas a Bíblia é a principal. Você pode ler outras literaturas? Pode. Mas a Bíblia é a preferência primordial, suprema. Começa com ela e termina com ela. Eu aprendi isso no meu discipulado, que dizia, o meu antigo pastor dizia assim, você quer ler essas coisas? Então, você abre a Bíblia, começa lendo, passeia por lá, mas acabou de ler lá, volta para a Bíblia e vê como é que ela encerra esse assunto. Porque a Bíblia, para o cristão, ela tem que ser a preferência suprema. O problema é que o cristão não quer ler Bíblia. É mais fácil ouvir uma pessoa desconhecida na internet falando qualquer coisa do que, de fato, conferir se o que ele está falando é verdade. Aí adota. Mas sabe por que nos leva a fazer isso? Fraqueza espiritual. A gente não tem disciplina espiritual. Já que a gente não tem disciplina espiritual, então a gente se distrai facilmente, a gente se alimenta de qualquer coisa, tudo está certo, tudo está bom, e aí começa a cair em vã, sutileza e filosofia. Então, amados, a lição de hoje, ela nos exorta a alimentarmos o espírito, a ter a disciplina espiritual. Precisamos entender que o maligno, ele vai ter astúcias para querer te distrair da tua disciplina espiritual.
Ele precisa ser vencido. Haverão distrações, mas precisamos entender que é uma distração driblar e cumprir a nossa disciplina espiritual, para que a gente tenha um espírito vivo e sensível ao Espírito de Deus.